Olá pessoal, tudo bom com vocês? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Veja bem uma coisa, pessoal. O problema não é o sistema. O problema é um sistema. Nós vemos, né, nos nossos tempos, nos nossos dias, os indivíduos que, falando no mundo cristão, né, que recebem o apelido de desigrejados, e não somente os desigrejados, mas alguns indivíduos que se aventuram a ler, estudar teologia, literatura cristã. Eles então começam a nos ensinar na internet, né? Não estou falando nas igrejas, claro, eles estão fora da igreja, e eles começam a criticar a igreja como sendo o sistema, né? A igreja é o sistema. Então eles, de uma maneira ou de outra, tentam transmitir para nós que o problema é o sistema. Não, o sistema não é o problema. O problema é um sistema corrompido, falido. Aí sim. Mas o sistema, ele não é o problema. Ele, na verdade, ele é uma coisa necessária. O sistema é um delimitador que, da mesma maneira que delimita, identifica, tá? Identifica as ações, os pensamentos, o povo e por aí por diante. Quando Cristo fundou a sua igreja, dizem eles, Cristo não criou um sistema. Estão enganados. Cristo criou um sistema puro, santo, justo e bom, mas era um sistema. Por quê? Por que sistema? Sistemático, ou seja, um passo atrás do outro passo, progressivamente, ordenado, inteligível. Isso faz parte do sistema. Sistemas são coisas ordenadas, inteligíveis e sistemáticas, né? Primeiro o primeiro degrau, depois o segundo, depois o terceiro. Isso faz parte da noção de sistemático. Quando Cristo fundou a sua igreja, ele botou elementos que tornaram, sim, o cristianismo uma forma ou uma espécie de sistema. Porque, primeiro, ele diz que quem não comer a sua carne e não beber o seu sangue não tem parte com ele, ou seja, a Santa Ceia. Ou seja, sistematicamente todos os servos de Deus, dependendo do entendimento que alguns têm, que é uma vez por ano, a cada 3 meses, a cada mês, a cada semana, porque me parece que a igreja primitiva participava da Santa Ceia junto com a ceia ágape a cada semana, era semanalmente, né? E aí teve períodos que igrejas em certas regiões participavam a cada 3 meses, né? Tem outras que participam uma vez no ano. O número não importa, porque quando Cristo substituiu a Páscoa pela Santa Ceia, sabemos que a Páscoa judaica era comemorada uma vez no ano, era uma vez por ano, né? Mas isso é o de menos. Porém, ao estabelecer isso na igreja, Jesus criou um sistema, sistematizou. Segundo elemento do sistema cristão criado por Jesus, que as pessoas dizem que não, como se o cristianismo fosse uma coisa ao léu, avacalhada, feita conforme os caprichos e os desejos de cada pastor, cada líder, cada cristão, cada indivíduo. Olha o segundo elemento do sistema criado por Cristo, o batismo nas águas. Ah, mas o ladrão que estava na cruz não foi batizado. É lógico, é claro. Deus tem inteligência. Ele sabe quando há tempo e quando não há tempo de se batizar, tá? Deixamos essa parte infantil dessa discussão de lado, porque isso aí só se discute quando a gente é novo no entendimento das coisas de Deus. Depois fica no piloto automático, não precisa ninguém te explicar que quando o camarada está morrendo no fundo da cama de um hospital, de uma UTI, ele não vai ter tempo para participar de Santa Ceia, ele não vai ter tempo para se batizar, e Deus sabe, por causa daquela condição.
Agora, quando o camarada tem tempo, tem lugar, tem local, e se não aderir ao sistema criado por Cristo, ele está simplesmente dizendo que não aceita o que Jesus ensinou. E pronto. Segundo foi o batismo em águas. Sistematizado. Tanto é que em Marcos capítulo 16 está escrito: aquele que crê e for batizado. Por quê? O que é o batismo? O batismo é o cumprimento da justiça de Deus em testemunhar publicamente a submissão ao Senhor Deus, né? Não é que o nosso batismo é o cumprimento da justiça de Deus, não, porque Cristo é a justiça de Deus. O nosso batismo é o cumprimento da justiça de Deus em testemunhar publicamente que aderimos ao Senhor Jesus Cristo. O batismo é o símbolo da morte do velho homem, do descendente direto, físico de Adão, e o nascimento na família do segundo Adão, né? O nascimento do novo homem criado para amar as coisas de Deus, né? Então, existe ali esses sistemas. Existe o sistema também doutrinário, né? É um sistema. Você vai num lugar que você tem que ter ensinamento. Obrigatoriamente tem que ser ensinamento. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele versou muito sobre isso, sobre ensinar, sobre aqueles que recebem o talento de ensinar. Efésios 4 diz que Deus deu mestres à igreja. Não foi mestres ao mundo que saísse falando da igreja. Não, mestres para ensinar indivíduos que estavam na igreja. Pastores, doutores, profetas. E aí sim pode cruzar a linha, né? Profetas e evangelistas e por aí por diante. Então, Efésios capítulo 4 mostra que Deus deu para a igreja, estava escrito ali. Não deu para, assim, o desigrejado desfrutar na sua casa, porque ele também não vai ter acesso a isto, né? Mas ele deu para a igreja esses 5 dons ministeriais que reforça a criação de um sistema. Você vai encontrar o exercício desses 5 dons ministeriais somente dentro do sistema chamado igreja. E aí alguém diz, né, mas a igreja somos nós. Não. A igreja não somos nós. Você não vai encontrar na Bíblia um versículo que diga que você é a igreja. Você vai encontrar na Bíblia palavras que digam que você é o templo do Espírito Santo. Sim. Você é membro do corpo de Cristo. Sim. Mas você não vai encontrar na Bíblia uma passagem que diga que você é a igreja. A igreja é a união desses indivíduos, dos membros e dos templos ao mesmo tempo. Aí forma a igreja. Então a igreja, ela se reúne em um lugar para que as pessoas possam ir. Isso é desde a época de Cristo, que se reunia com os discípulos num monte, no jardim do Getsemane, que era um lugar secreto que ele acostumava ir com os discípulos. Ele ia nas sinagogas, nas casas, ou seja, ele não ficava somente nas praças e na rua, ele ia para locais específicos. Então o problema não é o sistema, tá? Tem muitos elementos que estão aí no Novo Testamento, criados e passados por Jesus e depois passado pelos apóstolos, que forma o sistema, sim. O sistema sadio, o sistema santo, o sistema cristão, que visa a fornecer para as pessoas as condições de servir a Deus e também desenvolver a sua vida espiritual na presença de Deus. O problema não é o sistema, o problema é um sistema. E aí vocês encontram na internet um monte de indivíduo aí
falando isso porque eles querem que você sigam eles. E aí eles marcam data para a volta de Cristo. E o que eu me admiro é que eles não são indivíduos que têm 3, 4 mil, 5 mil seguidores, como bons pastores que tem aí, hoje tem 3, 4 mil. Não, eles são indivíduos que têm 300, 200, 150 mil seguidores. Parece que o povo leigo é igual mosca, só gosta de posar na M, né? Naquilo que é bom eles não gostam, mas é igual mosca que procura a M para posar, porque é impossível, não é impossível, não dá de entender. O indivíduo vai lá, eu não vou citar nomes, é claro, né? Vai lá, traça a vinda de Jesus 2, 3 vezes e ele não vem, é claro. E as pessoas continuam seguindo, e não são uma, não são 2 mil, 3 mil, são centenas, dezenas de milhares. E agora você pega aí um pregador, um mestre, né? Como outros que eu sigo aí na internet aí, coerente, sistemático, coerente com a verdade, sistemático na maneira de ensinar a verdade de uma forma que a gente venha entender. Eles têm 10 mil, 8 mil, 5 mil seguidores, né? Então, terminando aqui, o problema não é o sistema, o problema é um sistema. E quando esses indivíduos ficam falando, sai do sistema religioso, sai do sistema. Se você sai do sistema, você sai daquele âmbito que o próprio Jesus criou, ok? Deus abençoe, até uma próxima.